Você já ouviu falar sobre as plantas carnívoras? Por que será que elas têm esse nome? Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. As plantas carnívoras existem há milhões de anos e acredita-se que elas surgiram na época dos dinossauros. E você já viu filmes ou desenhos animados em que as plantas carnívoras são aterrorizantes? Algumas pessoas acreditam que elas são agressivas, mas isso não é verdade. A maioria das plantas carnívoras é bem pequena e delicada. No mundo, podemos encontrar cerca de 600 espécies diferentes de plantas carnívoras. Elas são chamadas de plantas, pois assim como as outras plantas que conhecemos, elas produzem seu próprio alimento a partir do processo chamado fotossíntese. Essas plantas vivem em solos pobres em nutrientes. Então, para complementar a dieta, a planta carnívora captura seu próprio alimento. A maioria delas come insetos, como formigas, moscas, besouros. Algumas espécies maiores podem comer pequenos anfíbios e répteis também. Agora eu te convido a fazer uma visita virtual pelo espaço de plantas carnívoras que nós temos na Escola Municipal de Educação Ambiental, Parque Tangará, que fica aqui no Parque Escola. Vamos lá? Com o nome Nepenthes, essa planta carnívora apresenta na ponta de suas folhas estruturas que lembram jarros. Você está vendo que a tampa do jarro é vermelha? Ela tem essa cor para atrair os insetos. Esses jarros são o seu mecanismo de captura e uma vez que o inseto entrar, será muito difícil de sair. Dentro desse jarro existe um líquido com cheiro bem adocicado e os insetos também gostam. Ao entrarem nesse jarro, os insetos ficam presos nos pelos que existem nas paredes internas do jarro e não conseguirão sair. Os insetos morrerão digeridos pelo líquido e a planta irá se alimentar dos nutrientes do inseto. Essa tampa que acabamos de mostrar também ajuda para não entrar água da chuva no jarro. Agora vamos conhecer a sarracênia. Ela também tem essa cor avermelhada e um líquido com cheiro adocicado para atrair os insetos. Além disso, o interior dos seus tubos possuem pelos cerosos, assim como acontece dentro do jarro da Nepenthes. Quando os insetos entram no tubo, escorregam para o fundo e ficam presos. Aí são digeridos. E essa planta cheia de tentáculos? Dá uma olhada. Ela é uma planta carnívora também e se chama Drosera. Você consegue imaginar como é o seu mecanismo de captura? É possível observar diversos pelos nas pontas de suas folhas. Esses pelos são cobertos com uma substância pegajosa que tem cheiro semelhante ao mel e que também brilha quando encontra a luz do sol. O cheiro e o brilho atraem os insetos que, ao encostarem na folha, ficam grudados. E ao se moverem tentando sair, eles ficam mais presos e fazem com que os pelos grudem por todo o seu corpo. Dessa forma, o mecanismo é acionado e a armadilha se enrola no inseto, que morrerá e se tornará alimento para essa planta. Agora, essa daí parece uma planta suculenta, não é mesmo? Aquelas plantas com folhinhas mais gordinhas, sabe? Mas na verdade eu descobri que ela é uma planta carnívora chamada pinguícola. Mas se ela tem apenas essas folhas e algumas flores, como é o seu mecanismo de captura? Bom, se você olhar para essas folhas mais de perto, vai perceber diversas glândulas que parecem esses pelinhos na folha. E esses pelinhos liberam uma substância com cheiro que atrai os insetos. Essa substância também é grudenta e quando o inseto pousa na folha colante, ele fica preso. Quanto mais ele se mexer tentando se soltar, você já sabe, mais a planta soltará esse líquido pegajoso e ele fica mais preso. Agora essa com certeza é uma das mais conhecidas. Você sabe o nome dela? Essa planta carnívora se chama Dioneia.
Ela também produz um líquido adocicado e, se reparar bem, o interior de sua armadilha também é de cor avermelhada. Suas folhas têm estruturas em formato de pelo em suas bordas e, quando o inseto pousar, como uma jaula, a armadilha se fecha rapidamente. Assim, o inseto fica preso e morre, fornecendo nutrientes para a Dionéia viver. Mas se você ver uma Dionéia, não pode brincar de fechar essa armadilha, viu? Pois se ela ficar fechando a armadilha sem nenhum inseto dentro, ela poderá morrer de fome. E assim terminamos o nosso passeio virtual pelo espaço de plantas carnívoras da EMEA Parque Escola. Nessa aula aprendemos mais sobre essas plantas e você também percebeu como a natureza pode se adaptar para continuar existindo? Nos encontramos numa próxima. Até mais!